Zubeldia tem uma frase, como é que é? Assim são as Copas, não é? Isso. Não é ele que usa essa expressão? Assim são os jogos de Copa, acho que tem uma... Isso para mim ficou muito claro no São Paulo e Nacional do Uruguai em Montevidéu, quando o São Paulo era muito superior e jogou simplesmente para não tomar o gol. E podia muito mais. Se fosse mais, se a comissão tivesse colocado mais ambição na mentalidade de jogo, no preparo de jogo, o São Paulo poderia ter vencido. E se você pegar os jogos fora de casa do São Paulo no mata-mata, 0 gol. Goiás, Atlético Mineiro, Botafogo e Nacional do Uruguai. Nem sempre você vai conseguir só resolver em casa, o São Paulo foi eliminado das duas. E hoje era um jogo em que você com um a mais, e não é só ter ficado com um a mais, o que o Ramon Dias fez no intervalo foi muito corajoso, porque ele perdeu o Fagner no finalzinho do primeiro tempo, tomou o gol de pênalti. Ele não recompôs o quarto homem de defesa. Ele manteve o losango no meio-campo, com jogadores diferentes, manteve os 2 atacantes e ficou com 3 atrás, colocando 3 zagueiros. E a demora do São Paulo para reagir a essa nova formação e inesperada formação foi uma coisa que me chamou a atenção também. Reagir, que eu digo, em substituição mesmo. Vamos explorar o que o Corinthians está oferecendo, porque precisava arriscar. Então, é um placar até óbvio pela superioridade de 11 contra 9. Essa é a expulsão do Fagner, que já tinha amarelo e fez esse pênalti no finalzinho. Mas eu acho que o São Paulo tem muito a repensar e a refletir sobre como proceder nos jogos daqui para frente. Para o Corinthians, claro que é horrível o resultado, continua na zona do rebaixamento. As expulsões justas, assim, não tem muito o que falar. Até com um a mais, o São Paulo viu um jogo equilibrado, né? Onde poderia trabalhar um pouco melhor a superioridade. Agora, as 2 expulsões achei justas também. Achei que foram justas. Teremos, aliás, Pessoa Oliveira com a gente daqui a pouquinho para analisar. 2 bobeiras aí do Fagner, né? E do André Ramalho. Acho que o Fagner perdeu o tempo da jogada e acabou fazendo pênalti, né? E aí ali tirou um pouco de toda a força que o Corinthians tinha. O jogo se encaminhava muito disputado no meio campo, não era um jogo de muita qualidade no primeiro tempo, no 11 contra 11. Acho que o São Paulo não soube lidar com o meio campo de um Corinthians que tinha mais gente por ali, com aquele losão que o Corinthians tinha. A saída de jogo, isso estou falando da partida no 11 contra 11, né? Mas a saída de jogo do São Paulo era uma saída de 3, né? Com o Luiz Gustavo saindo de volante para alinhar com os zagueiros, e aí os laterais do São Paulo saíam, mas o meio-campo em si era mais povoado, com essa saída do Luiz Gustavo para alinhar com os zagueiros, o meio-campo mais povoado era do Corinthians. Então essa criação, essa saída de bola do São Paulo, ela quase sempre resultava num erro de passe. E aí o Corinthians tinha posse da bola de novo. Só que faltou o Corinthians naquele 11 contra 11, e acho que o Garro não fez a melhor das suas partidas, poderia ter colocado a bola no chão e ter aproveitado o espaço que o São Paulo acabava deixando nesse erro na saída de bola. Não aproveitou e veio a expulsão do Fagner, aí o jogo se descaracterizou e ficou bem mais aberto na segunda etapa, mas ainda com muita chance para o Corinthians fazer o seu gol. Agora, é uma rodada que deixa 2 times de grande tradição enfiados ainda na zona do rebaixamento. Né? O Corinthians tem 2 competições eliminatórias ainda para disputar, né? 2 Copas. Está nas fases agudas de Sul-Americana e Copa do Brasil. Parou ali nos 28 pontos. E o Fluminense nos 27. O Fluminense tem um jogo a menos. Né? Isso, em relação ao Corinthians, sim. O Atlético Goianiense subiu um pouquinho, essa vitória não dá ainda assim um grande respiro. Mas enfim, o Atlético tem que vencer o que aparecer pela frente. Tem que fazer uma campanha de campeão agora para tentar sair dali, né? E o Cuiabá também com 23 pontos. Vitória e Atlético Paranaense ainda jogam nessa rodada, são os 2 imediatamente acima, né? Mas tem duas pedreiras, né? O Vitória contra o Internacional e o Atlético Paranaense contra o Flamengo, jogos complicados ali, né? Contra os reservas do Flamengo, né? No Maracanã. Mas é jogo complicado, né? Embora... As reservas do Flamengo incluem o Gabigol, o Gerson parece que vai jogar também, né? É o jogo que vem, aliás, na sequência aqui. A gente vai entregar pro aquecimento do Sport TV desse jogo. Time reserva temperado. Né? Time reserva com molinho. Isso. Ali, né? E 2 times que vão entrar meio assim, abatidos né? pelas eliminações recentes. Né? Eu acho que essa segunda página do campeonato, o que eu adotei para tentar imaginar a reta final é olhar para essa segunda página da tabela da classificação e ver o que eles precisam para chegar naqueles famosos 45 pontos. Né? Por exemplo, tivemos Bragantino e Juventude e Bragantino empatando hoje, cada um ganhou um ponto só, chegando a 33. Então, eles precisariam aí de 4 vitórias para chegar a 45 nos jogos que faltam. E são times que
assim, já demonstraram ter repertório para isso, né? O Juventude faz um ótimo campeonato, o Bragantino, para mim, é grande decepção, uma das grandes decepções, né, do campeonato em relação ao que fez na temporada passada. Mas todos esses times a gente vê com algum potencial para somar pontos, né? Não tem ninguém, com exceção de Cuiabá e Atlético, que dificilmente fazem isso, que a gente olha e fala assim, pô, esse time está morto no campeonato, esse time está num declínio muito grande. É muito equilíbrio, é um ganha-ponto, perde-ponto daqui e dali muito grande. Mas o Fluminense estava abatido hoje na partida. É. Achei um Fluminense que deu para notar, dominação. Eu percebi isso, não conseguiu dominar o jogo em nenhum momento, passou bastante sufoco. Claro que no primeiro tempo até conseguiu encaixar alguns ataques, mas já tinha tomado um gol no primeiro tempo, que depois foi anulado por impedimento. O Flu mostrava mais força antes dessa eliminação acontecer na Libertadores. Tinha mostrado, pelo menos para mim, que tinha encaixado uma sustentação aí para conseguir sair desse Z4. Parecia que ia sair ao natural. Olha, depois dessa partida contra o Atlético Goianiense, um jogo importante contra alguém que está contra um lanterna, que está muito frágil, o Fluminense não conseguir dominar as ações do jogo, eu esperava mais. Situações interessantes, né? Porque, por exemplo, a gente está vendo o Corinthians muito vivo em duas competições, está na semifinal, só que tem que lidar com o Campeonato Brasileiro. Aí você tem um dilema, né? Poxa, mas eu vou concentrar nessas duas competições enquanto eu estou para cair no Brasileiro, estou lutando para não cair, né? Mas como é que eu não vou me dedicar a duas competições em que eu estou na semifinal, que elas podem me dar um título, uma classificação para Libertadores, né? Enfim. E no caso do Fluminense, você pode pensar assim, bom, o Fluminense foi eliminado, então agora só tem o brasileiro para cuidar e no brasileiro tem que cuidar de não cair. Só que vem esse abatimento que a Jéssica está dizendo. E que é tudo que a gente não vê no Corinthians. A Copa, por um lado, ela te motiva enquanto você está, né? Ela te desgasta, mas te motiva. Mas ela te desgasta. E quando você sai, bom, agora eu tenho tempo, mas tempo para quê? Para cuidar de não cair. É diferente do que acontece, por exemplo, do Palmeiras, né? Sim. O Palmeiras sai das duas Copas e fala assim, bom, então agora eu só tenho o brasileiro. Mas o brasileiro para quê? Para ganhar. Para tentar alcançar o Botafogo e levantar uma taça. Então vamos, né? Você sacode a poeira, parece que é mais automático isso. É um time a gente não pode desumanizar o futebol, né, Jéssica? Achar que isso não abate o jogador, que não tem um impacto psicológico. Impacta sim, Barreto. Eu acho que assim, o Palmeiras é um time mais maduro emocionalmente, né? Um trabalho muito consolidado de muito tempo, isso tem um impacto muito grande. Acho que quando os jogadores se fecham no vestiário com o treinador, tem já uma conexão muito bem estabelecida, né? Agora, o Corinthians, as Copas fizeram bem para o Corinthians, por incrível que pareça, poderia atrapalhar. Mas ir vencendo nas Copas fez o Corinthians recuperar uma confiança que tinha perdido no Campeonato Brasileiro. Mas o desgaste está sempre ali, né? E é difícil, né? Embora tenha priorizado o que a gente não pode desconsiderar. Olhar a balança e tentar medir para qual lado ela está pesando mais, se a motivação está ajudando ou se o desgaste está prejudicando. Porque hoje a gente... Uma hora um passa na frente do outro. Exatamente. Né? O Corinthians hoje foi um time que perdeu um jogador, depois tomou o gol, perdeu o segundo gol, o jogador tomou o segundo gol e continuou indo para cima, e continuou pressionando. E talvez o gesto do treinador de não falar, eu vou manter os atacantes, vou manter os meio-campistas e não vou colocar um quarto homem de defesa, isso tem encorajado ainda mais os jogadores. Porque da mesma forma que quando uma comissão opta por picotar e tirar o ritmo do jogo o tempo inteiro, essa mentalidade se espalha, o contrário também. Eu acho que o Corinthians não fez um bom jogo, mas fez um jogo corajoso, inegavelmente corajoso. E não foi um jogo assim, onde o São Paulo, pela qualidade que tem, conseguiu controlar o Corinthians, nem quando tinha os dois jogadores a mais. Não. Vamos trazer então quem acompanhou esse jogo de perto para falar com a gente, né? O Luiz Carlos Júnior, o Dodô e o Sérgio Xavier Filho. Serginho e Dodô estavam nessa mesma batida de vocês, né? Criticando o São Paulo por não ter, né, conseguido administrar bem um resultado com 2 gols e 2 homens a mais em campo. E o Luiz Carlos Júnior conseguiu, como eu disse aqui na abertura, Luiz, narrar um jogo com emoção até o fim com essa diferença. Mas teve mesmo, né? Teve. Não foi forçação de barra não, né, Barreto? Teve emoção até o fim. Inacreditavelmente, teve emoção até o fim, num jogo de emoção completamente desnecessária. E o Serginho, como vocês estavam dizendo, o Serginho e o Dodô falavam sobre isso. Era para o São Paulo ter matado o jogo muito antes e com muito mais facilidade, não, Sérgio? Bom, boa noite aos companheiros do estúdio. Eu achei inacreditável o que aconteceu hoje, porque geralmente, quando você tem um jogador a mais, você melhora um pouco. Quando você tem 2 jogadores a mais, você liquida o jogo. Aconteceu o contrário, né? O Corinthians cresceu com 2 jogadores a menos e o São Paulo foi tendo uma série de decisões equivocadas, decisões
de campo equivocadas, de lances que eram para você abrir o campo e o Corinthians e o São Paulo fechava, tentava mais um drible, se enrolava, perdia a bola e dava uma sobrevida para o Corinthians. Sérgio, o lance do terceiro gol estava desenhado há pelo menos 10 minutos. O André Silva completamente isolado na esquerda e ninguém passava a bola para ele, né, Dodô? É isso, Lu. Serginho, o pessoal que está no estúdio. Ô, Lozé, tá trabalhando, hein, garoto? Alô, Lolô! Alô, Lolô! Cara, mas o jogo foi condicionado, claro, depois do pênalti, né, que o São Paulo foi com um jogador a mais, aí a gente teve emoção no jogo, porque até ali o jogo estava bem devagar. E aí, o segundo tempo, o São Paulo teve possibilidades de fazer uma goleada, de fazer um jogo mais tranquilo. Não dá para tirar também a questão do Corinthians de valentia, de coragem, de tentar, quase empatou o jogo com 2 jogadores a menos, mas o jogo 11 contra 9 condiciona muito o time que tem 11 jogadores. Aí a parte técnica grita muito, a parte de coletividade, de achar os espaços, de não conduzir a bola, de achar o companheiro mais bem colocado, de fazer a tabela, isso conta demais. O São Paulo flertou com um resultado muito ruim e o Corinthians jogou com vontade, com disposição, foi corajoso, mas ainda está na zona do Campeonato Brasileiro, que sempre é ruim de ficar, um time grande, né, Lu? Barreto, estamos à disposição de vocês. PC Oliveira já está se posicionando ali para entrar com a gente, Luiz, para analisar as 2 expulsões. Jéssica e Losetti, aqui na primeira participação, disseram que acharam as 2 corretas. Aí também a sensação de vocês foi a mesma? Sim, né, Sérgio? Sim, mas eu acho que chama atenção que hoje, se a gente pensar friamente, a sala do VAR decidiu o jogo. Porque em campo o Rafael Klein não viu nada, né? Não viu nem o primeiro lance, que até eu acho um lance difícil, porque a gente também não enxergou, e também não viu o segundo lance. Eu acho sim, eu acho que eram 2 lances para os cartões que foram aplicados, mas chama atenção isso, né? Que o juiz de campo, 2 lances, os 2 lances que determinaram a partida não foram vistos em campo. O André Ramalho caiu na provocação do Luciano, né, Dodô? A gente até comentou, né, Lu, porque estava parado já a jogada, né, e o Luciano gosta, Luciano, né? sendo Luciano, né? Presepeiro. Aí ele foi dar um balãozinho no André, o André deixou o cotovelo. E aí, se você vai ver a imagem, tanto do pênalti quanto do lance, aí, cara, não tem o que fazer. Aí você vai brigar com a imagem e falar que não foi nada. Muito bem, Luiz Carlos Júnior. Obrigado pela participação no Troca de Passes. Um abraço para você, para o Dodô, para o Serginho e o PC. Sem saudade não, Dodô. A gente vai ver essa semana ainda. Ele tá com muita saudade, Losetti. Parece que foi ontem que eu tava com ele, pô. Vamos reunir essa dupla em breve. Obrigado, Luiz. Valeu, Serginho. Valeu, Dodô. Tchau, boa noite. Boa noite. PC Oliveira já está com a gente. Tudo bem, PC? Acho que você não vai ter trabalho com as expulsões aqui. Pelo menos estamos pacificados aqui na bancada, né? Lá na transmissão, todos considerando. Só acho que esse ponto levantado pela nossa equipe é importante, né? Os árbitros têm que ver mais os lances em campo, depender um pouco menos do VAR, né? Exatamente. Boa noite. Boa noite já, né? Passou das 18. Boa noite. Boa noite, Barreto, Losetti, Jéssica, o pessoal que está em casa. Muito bom o ponto aí observado pelo Serginho. O ideal é que sempre as decisões sejam tomadas no campo de jogo, né? Porque aqui não tem a transferência de responsabilidade. Mas acho que a gente tem que fazer um elogio, porque quando a gente critica que o VAR entra em lances interpretativos e que acaba causando bastante debate, né? E lances que talvez não precisaria entrar, mas nas situações de hoje a atuação do VAR foi correta, porque foram lances de erros claros e óbvios, e aí sim a ferramenta tem que ser utilizada. Claro que o ideal seria com a decisão no campo de jogo, né? Mas, como o Rafael Klein não observou, a participação do VAR foi correta. Olha só, ele até sinaliza ali, a gente sempre chama muita atenção, poxa, mas o árbitro viu, ele sinalizou, mas existe algumas jogadas que o árbitro, mesmo próximo, mesmo vendo, mas se a decisão é claramente errada, o VAR precisa participar. E a decisão dele no campo de jogo foi claramente errada, por isso que o VAR recomendou a revisão, Daniel Bins, porque a entrada do Fagner é com temeridade, é com a sola da chuteira, e ele atinge o pé do Caleri, e eu chamo a atenção que ele não faz nem questão de dar uma recolhida na perna, né? Porque tem hora que o jogador ele chega numa disputa, ele pisa e tira o pé para tentar tirar a força. E o Fagner não, ele está com a perna estendida, é uma entrada com temeridade, repara, olha só como ele está com a perna estendida, não tira a força, o Caleri inclusive já tinha tocado a bola, e aí a falta
dentro da área, pênalti bem marcado, e o amarelo aplicado porque é uma entrada com temeridade, porque você só diminui a punição com cartão amarelo quando o jogador comete uma falta, mas ele está tentando disputar a bola, aí você diminui a punição. No caso de entrada com temeridade, a punição tem que ser mantida, né, deve ser aplicada, portanto a decisão foi correta aí com a participação do VAR, pênalti e cartão amarelo, como o Fagner já havia sido advertido anteriormente, foi corretamente expulso. Já estamos no outro lance. Já estamos no outro lance, né, que tem sido grande debate aí nas últimas semanas, nas últimas rodadas, essa questão do impacto no rosto. Ontem, né? Tema de ontem. Tema de ontem, né? Jogo do Grêmio. Da expulsão do Monsalve, né? Naquela ação com o Vitinho. O jogo já estava parado, ele já havia marcado a falta no meio do campo, olha só. Ele está apontando e olha só que ele só olha para a situação depois que o Ramalho já tinha já tinha impactado ali o rosto do Luciano. E é o rigor que a gente tem falado sempre. No primeiro tempo teve até a jogada do Arboleda, que ele está protegendo a bola na área, ele faz uma ação de proteção, colocou a mão no rosto, se eu não me engano, do Yuri Alberto, absolutamente normal, porque a bola está ali em disputa, está sendo protegida. Quando o jogo está parado, o rigor que se pede da arbitragem, o que a comissão está pontuando muito nas orientações, é para cartão vermelho, e a expulsão, para mim, foi corretíssima. Um tomzinho acima do de ontem, né? O Monsalve encosta no rosto do Vitinho. Aí tem impacto, tem uma ação. Tem impacto, uma pancadinha. Exatamente. Não tá com aquele você já explicou ontem, aberto, não né? estamos mais avaliando impacto, não é isso? Quando Cotovelo no rosto do amiguinho. É isso. Com o jogo parado, sem disputa de bola, o rigor tem que ser maior. E aí a ação do Ramalho aí fazendo esse gesto. No primeiro lance, eu quero só aproveitar o PC aqui para no primeiro lance fazer um elogio ao Caleri, porque ele fez o que todos os jogadores deveriam fazer em todos os lances. Ele não caiu. Né? Ele tomou duas bordoadas fora da área, ele se manteve em pé, ele podia ter caído, ele se perdeu o equilíbrio, insistiu, e se ele não faz isso, ele não sofre o pênalti, não tem expulsão, talvez o São Paulo nem ganhasse o jogo, e é o exemplo de atitude que a gente deveria ver em todos os lances. E foi inteligente porque foi para a área, que a área é que protege o atacante, né?